para facilitar para vocês realizarem as oficiais, tranquilo? Então, a prova dia 22/4, se vocês conseguirem pontuação, a prova tem um valor aí de 500, né? E para quem não quiser fazer, não quer ficar engajado, não tem problema com isso, tá? A gente faz uma prova, o valor da prova de vocês, no caso, vai ser 1.000. Então, para quem não tiver os 2.500, a prova vai valer 1.000, ele tem chance de tirar esses 1.000 lá na prova dele. Tranquilo? Ok, sem problemas. Então, vamos começar, né? Hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante, que é a aplicação específica da irrigação e drenagem. Acho que vocês a gente tratou um pouco de alguns fatores, né? Na verdade, eu pedi para que vocês fizessem uma atividade, pessoal, um pouco do pessoal me mandou aí, relacionada aos fatores que interferem a absorção de água no solo, certo? A infiltração da água no solo. Eu pedi para vocês realizarem 8 fatores, né? E aí, acredito que todos vocês devam ter analisado aí, falado, ou pelo menos imaginado aí sobre o tipo de solo, estrutura, compactação, umidade do solo de maneira geral, né? A influência da precipitação no solo, cobertura vegetal, a presença de ar no solo, a temperatura do solo, todos esses fatores influenciam numa característica de infiltração de água no solo, tem favorecimento. Por exemplo, temperatura. Quando a gente eleva a temperatura do solo, por exemplo, a gente altera a viscosidade da água. Quanto mais a gente eleva a temperatura, menor é a viscosidade, então a gente tende a infiltrar mais água, ou seja, ela fica menos viscosa, fica menos pegajosa, né? Então a tendência é ela infiltrar mais. Quanto mais diminui a temperatura, então em ambientes frios, a tendência é que a gente tenha menor infiltração. Cobertura vegetal no solo vai favorecer a infiltração, porque a gente tem matéria orgânica, e matéria orgânica favorece a caracterização física, estrutural do solo. Então, a gente tem macro e microporosidade, a gente vai conseguir fazer com que essa água infiltre, favorece a infiltração. Tá? Assim como a não cobertura do solo, ou seja, um solo descoberto, a tendência é que ao longo dos anos, em função dos impactos, tanto de gota de chuva e todos os outros fatores influenciando aí a compactação do solo, vão dificultar a infiltração dessa água. Então é extremamente importante para vocês analisarem isso, tá? O tipo de solo, solos arenosos têm maior potencial de infiltração de água, mas eles vão reter menos água. Solos argilosos têm maior potencial de retenção de água, mas essa infiltração tem uma velocidade muito menor, né? Então tem essas características, então, solos com características mais argilosas vão reter mais água, mas tem uma velocidade de infiltração dessa água menor, tá? Até por isso que é interessantíssimo que a gente tem uma estruturação desse solo melhor. Então, solos com estrutura danificada, com mudança da estrutura, vão influenciar também na infiltração da água no solo. Então, são os fatores importantes, tá? Óbvio que eu não vou ficar pedindo lá os 8 fatores para vocês, mas são os 8 principais. É interessante que a gente tenha um conhecimento que existem fatores que influenciam na infiltração da água no solo. Quais são esses fatores, né? E por que eles influenciam. Então não adianta só falar para mim que a temperatura influencia e não saber explicar por que a temperatura influencia, tá? Não adianta falar para mim que a compactação influencia e não saber explicar que um solo compactado, por exemplo, ele tem a sua desestruturação, então tirou a estrutura dele, compactou esse solo, mudou a característica de porosidade dele, então reduziu a quantidade de poros, certo? Então a gente tem macro e microporos reduzidos. Certamente onde está compactado a gente vai ter pouco local para essa água infiltrar e o que vai acontecer? Essa água vai chegar na superfície, vai bater na parte superficial do solo e vai escoar superficialmente. Quando a água escoa superficialmente, ela favorece a erosão, que é um problema que nós temos também quando a gente tem um planejamento, um dimensionamento da irrigação feito de maneira errada. Ok? Então, só para vocês entenderem mais ou menos alguns dos fatores, né, para me trazer um pouquinho da aula anterior sobre a infiltração de água, tá? Entender um pouquinho do que eu pedi para vocês, tá? Sempre quando eu passo essas atividades, eu gosto sempre de falar um pouquinho antes de iniciar outra aula delas, para que vocês tenham um norte, para que vocês entendam mais ou menos o que vocês fizeram, tá? Apesar que eu vou ler lá, e sempre algumas pessoas até colocam algumas coisas meio fora da casinha, tá? Mas por enquanto o pessoal que me mandou aí está dentro dos padrões, ok? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a demanda hídrica das culturas agrícolas, tá?
Demanda hídrica é a necessidade de água que essas culturas precisam, tá? É óbvio que nós já falamos um pouco disso, vocês vão ver bastante termo aqui que eu já entrei, já falei na sala de aula com vocês, e acho importante que vocês analisem e tentem memorizar já esses termos, porque são termos extremamente importantes, tá? Então, vamos dar uma analisada bem interessante com relação a isso, ok? Então, dentro do contexto de demanda hídrica das culturas agrícolas, a gente já estudou, ó, dentro desse contexto de irrigação, nós já estudamos aí a introdução à irrigação, então onde que iniciou a irrigação, por que iniciaram a irrigação, aquela relação lá com o aumento populacional, a necessidade de se produzir mais, e aí a gente precisou aumentar a quantidade produzida e produzir mais na mesma quantidade de área. Isso fez, o homem deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, e aí isso aumento populacional, precisa produzir mais, com mais qualidade, e a gente fez com que se criassem técnicas para que essa produção fosse aumentada, essa produtividade fosse aumentada, tá? Estudamos alguns recursos, né, nas atividades agrícolas, o uso desses recursos hídricos nas atividades agrícolas. Então, como é que eu vou utilizar, quantos por cento, se o uso desses recursos hídricos que nós temos, por exemplo, os rios, os cursos d'água, as represas, os poços, tem característica, a qualidade dessas águas, se tem que estudar a salinidade, quanto é que pode ter, essas características que a gente já falou um pouquinho. Aplicações da irrigação, tá? Onde é que a gente aplica, o pivô central, os métodos, os sistemas de irrigação que nós temos. Então, todas essas aplicações, a irrigação por superfície, por sulco, irrigação localizada, tá? Os métodos de irrigação que nós falamos um pouco sobre eles, tá? A umidade e densidade do solo aplicados à irrigação, então a gente precisa saber a densidade do solo mais denso, a tendência é ele ser um solo mais pegajoso, ter menos poros para infiltrar, a umidade do solo, a tendência quanto os solos mais úmidos ou que tem um potencial de se manter mais úmidos por mais tempo, necessitem um pouco menos, né, desse suprimento da água por irrigação. Tá? E aí falamos um pouco sobre as características da forma como ocorre a infiltração da água no solo, né? Os fatores que interferem a infiltração e qual a importância de entender essa característica de infiltração de água no solo, ok? Então, por enquanto, nós estudamos isso, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as demandas hídricas das culturas agrícolas, tá? Então, esses conhecimentos que nós temos são importantes para que a gente entenda a necessidade de água da cultura ser irrigada, então, quanto de água a cultura vai precisar ter, vai ser necessário para que essa cultura absorva, para conseguir ser produtiva, tá? Então, isso já entra dentro de demanda hídrica, só que a gente precisa entender todos os outros conceitos para conseguir fazer o quê? O planejamento da irrigação, ok? Então, olha só, além de saber as necessidades de água da cultura, para que ela seja irrigada, características do solo quanto à sua capacidade de armazenar água também são importantes. Então, a disponibilidade total de água, disponibilidade real de água, capacidade total de água, capacidade real de água que nós falamos nas aulas anteriores sobre as características dos sistemas de irrigação, são características importantes. Óbvio que a gente, particularmente hoje, não vai ver especificamente isso, tá? Mas a gente vai calcular algumas coisas relacionadas a esses fatores, ok? Mas isso é para o final da aula, tá? Só para vocês já irem preparando a mente de vocês, tranquilo? Os cálculos são todos cálculos tranquilos, sem problema nenhum para entender. Então, para que a gente tenha um manejo de irrigação, onde a gente consiga entender quanto de água a planta precisa para ser irrigada, e quais são as características do solo que eu tenho para tentar planejar e dimensionar esse sistema de irrigação, é interessante que a gente entenda as características, por exemplo, que o manejo da irrigação ele depende dos diferentes estágios em que a cultura se encontra. Quando eu digo estágios, eu espero que vocês entendam, até vou mostrar aqui depois numa foto o estágio fenológico de uma cultura, tá? Mas as culturas, de maneira geral, quando a gente planta um vegetal, a tendência é que ele germine, vai emergir, né, sair para a superfície, vai começar a se desenvolver, vai passar um estágio vegetativo, vai vegetar, crescer as folhas, aumentar a estrutura foliar, aumentar a estrutura do vegetal de maneira geral. E aí depois o que vai acontecer com ele? Ele vai emitir florescimento, né? E aí vai passar de um estágio vegetativo para um estágio que a gente chama de reprodutivo, tá? Emite florescimento, ocorre a fecundação do grão de pólen, o grão de pólen vai fecundar
essa flor, vai acontecer essa fecundação, vai formar o fruto, vai iniciar a formação do fruto, o enchimento do grão, por exemplo, se a gente estiver falando de soja, ou a formação de um fruto no abacaxi, por exemplo, e a gente sai de um estágio reprodutivo para um estágio de maturação fisiológica inicialmente, né, porque o fruto está maduro, mas ainda não está apresentando as características, e aí depois a gente tem uma maturação de colheita, uma maturação final, que é onde a gente colhe os frutos de maneira geral. Ok? Então é como se a gente tivesse quase 5 estágios fenológicos, que é o que eles consideram, a gente vai ver mais para frente. Então, e esses estágios influenciam. Obviamente que eu acho que vocês concordam comigo que a gente não tem, para todos os estágios, a mesma quantidade, a mesma necessidade de água para ser absorvida. Tá? Então a gente precisa de quantidades diferentes nos estágios, é por isso que a gente utiliza deles para conseguir fazer esse manejo na irrigação. Tá? Os métodos de manejo da irrigação são realizados baseados em algumas variáveis, por exemplo, variáveis climáticas, umidade e conteúdo de água no solo, ou pelos níveis de estresse da cultura. Então, a gente consegue basear pelo nível de estresse da cultura, característica visual, tá? Umidade ou conteúdo de água no solo, por exemplo, você coloca um lisímetro lá no solo, você sabe o potencial mátrico, o potencial de água que esse solo tem, e sabe se está abaixo ou acima do que a planta necessita para conseguir absorver. Baseado nisso, a gente faz a irrigação ou não, tá? Toma uma decisão, mas nós vamos ver isso mais para frente, tá? E baseado em variáveis climáticas, que a gente já falou bastante, que é a evapotranspiração, lembra? Evapotranspiração de cultura, evapotranspiração real, evapotranspiração de referência. É baseado nessas características que a gente vai fazer principalmente os cálculos aqui hoje, ok? E para conseguir calcular isso, conseguir alcançar esses dados para que a gente consiga fazer o manejo do sistema de irrigação, alguns instrumentos são utilizados, por exemplo, um tanque classe A, estações climatológicas, para que a gente consiga saber essas temperatura máxima, média, mínima. Nós vamos falar aqui de algumas metodologias para determinar a evapotranspiração, por exemplo, onde a gente precisa bastante dessas estações climatológicas, principalmente algumas metodologias onde a gente faz uma determinação da evapotranspiração de forma indireta, né? Que é uma metodologia que a gente chama de Penman-Monteith, que foi o pesquisador que determinou que precisa de várias características climatológicas para que a gente consiga determinar a evapotranspiração. Tensiômetros, que são equipamentos montados, tá, que determinam o potencial mátrico do solo, vão gerar um diferencial de pressão e vão calcular isso para saber se essa água está com potencial que a planta consegue absorver ou não. E a medição baseado numa câmara de Schollander. Isso aqui é um equipamento, tá definido, é fácil de manusear, também tem algumas características de medição. Para nós, de maneira geral, pouco utilizado, mas na maioria dos casos aqui, o que a gente mais visualiza aqui é o tanque classe A, tá? Sendo utilizado para essas medidas aí, e muitas das vezes os tensiômetros aqui, porque são fáceis de realizar essas atividades, tá? Para que a gente consiga determinar as demandas hídricas da cultura, elas são expressas baseado na taxa de evapotranspiração da cultura. Então, vejam bem, o que a gente precisa absorver, ou o que a planta precisa absorver, quando eu digo demanda hídrica de uma cultura, tá? Até agora eu disse para vocês como que a gente mede as características, e agora eu estou dizendo para vocês o que a planta precisa de água. E como que eu vou saber quanto é que a planta precisa? Para que eu consiga definir quanto a planta precisa de água para conseguir manter o seu padrão de desenvolvimento, seja produtiva, é necessário que eu entenda a evapotranspiração da cultura, que nada mais é do que o quê? A evaporação da água do solo, mais a transpiração da água da planta, somados, certo? Eu vou ter a evapotranspiração. Então, esse valor que eu perdi para a atmosfera, eu preciso inserir novamente no solo para que a planta consiga absorver, levando em consideração alguns fatores, todos esses que vocês falaram sobre infiltração, que vão reduzir a eficiência da absorção dessa água, juntamente com a eficiência que a gente chama de eficiência de aplicação. Então, lembra lá que eu falei? Irrigação por sulco, irrigação por superfície, por exemplo, onde a gente tem eficiência de aplicação muito ruim, 50%.
A irrigação localizada, que é uma irrigação que tem até 95% de eficiência de aplicação, irrigação subterrânea com 99% de eficiência de aplicação da água, vão favorecer essa inserção da água lá, esse fornecimento da água para que a planta consiga absorver, ok? Então, a gente tem que levar em consideração isso, porque às vezes você diz que a planta precisa de 10 milímetros por dia, você coloca 10 milímetros via sistema de irrigação, mas desses 10 milímetros, apenas 3 está chegando lá na planta, porque o resto está sendo perdido em função de outros fatores, tá? Então, leva em consideração isso, é importante lembrar, tá? A evapotranspiração da cultura também é chamada de evapotranspiração média, então é importante que vocês comecem a analisar isso, lembrar principalmente desse ETC aqui, tá? Que é a evapotranspiração de cultura, tem aquele ET com um zerinho lá, que é a evapotranspiração de referência, é importante lembrar também. Essas variáveis de evapotranspiração, todas elas estão relacionadas com algumas características que são relacionadas com a cultura, tá? Então, olha só, essas variáveis estão relacionadas às taxas evaporativas do ar, que por sua vez podem ser expressas pela evapotranspiração de referência. Então, quer dizer, a evapotranspiração de cultura ela pode estar relacionada com a evapotranspiração de referência e com um coeficiente de cultura que nós chamamos de KC. Esse coeficiente de cultura vai estar baseado no desenvolvimento da cultura, nas características dela. Várias pessoas que já fizeram estudo determinaram esse coeficiente de cultura. Então, isso já é uma coisa determinada, tá? Quando eu digo KC, digo que é um coeficiente, é porque já está determinado, vocês não vão precisar calcular. Então, a definição de evapotranspiração nada mais é do que o somatório entre o processo de evaporação da água da superfície terrestre, ou seja, do solo, certo? E a água que é eliminada pelas plantas através da transpiração. Então, é a transpiração da planta, a evaporação da água do solo, somados da evapotranspiração, que é a maneira pela qual a água é transferida da superfície terrestre para a atmosfera. Então, eu estou perdendo água para a atmosfera, isso vai acontecer como um ciclo ao longo dos períodos todos, tá? Estou perdendo água para a atmosfera, essa água precisa retornar para que a planta consiga absorver e mantenha o seu padrão, o seu potencial produtivo. Ok? Tranquilo até aí, sem dúvida? Algum problema? Tá rápido demais? Tranquilo? Evapotranspiração da cultura. Então, evapotranspiração é a evapotranspiração do solo e da água. A evapotranspiração de uma cultura, na qual a condição básica para que ela aconteça é que o solo esteja próximo da capacidade de campo, ou seja, o solo não apresenta restrição do teor de água no solo, então não há restrição para a taxa evapotranspirométrica. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o meu solo ele se encontra totalmente cheio de água, então onde ele possui capacidade, ele não está saturado, tá? Ele está na capacidade de campo, ou seja, ele está no seu potencial de água. E aí eu vou calcular quanto é que é essa evapotranspiração da cultura. Na evapotranspiração de referência, nós usamos para calcular uma referência, uma cultura de referência. Vocês vão ver que é, por exemplo, uma grama com altura específica, a gente vai explicar isso. Mas na evapotranspiração da cultura é como se a gente tivesse a cultura com as características ideais de água e a gente calcula quanto é que ela evapotranspira, tá ok? Por isso que a gente utiliza a evapotranspiração de referência multiplicado pelo KC, que é o coeficiente de cultura, para nos dar esse padrão com relação a quanto é que vai evapotranspirar de maneira geral, ok? E a evapotranspiração de referência corresponde à taxa evapotranspirométrica que ocorrerá em uma certa cultura de referência quando o solo não apresentar restrição hídrica. A umidade estará próxima à capacidade de campo e a cultura de referência utilizada geralmente é a grama ou a alfafa. Então aqui a de referência é um teste, a de cultura é o que realmente ocorre, tá? Então a de referência nós temos, por exemplo, uma cultura de referência que vai nos determinar a evapotranspiração. A evapotranspiração de cultura é a que a gente determina baseado no coeficiente da cultura juntamente com a evapotranspiração de referência, tá? Então, primeiro a gente determina a evapotranspiração de referência, usa o coeficiente de cultura que já está determinado para encontrar a evapotranspiração da cultura, ok? Então, pode ser que a evapotranspiração de referência em alguns pontos, em algumas fases fenológicas, seja maior do que a evapotranspiração da cultura e pode ser que em alguns pontos seja menor. O que vai definir isso é o KC, ok? Que o KC é o coeficiente de cultura que a gente acabou de tratar, ok? Então, vamos considerar o seguinte, ó, a gente tem uma grama aqui para determinar a evapotranspiração de referência. Então, a grama com tal cultura de referência
E aí tem a evapotranspiração de referência vai ser definida como a evapotranspiração que acontece no solo totalmente coberto com grama, exercendo seu máximo desenvolvimento ativo, uniforme ao longo da área, então tem que estar padrão, tá? Sem restrição hídrica e com altura entre 8 e 15 centímetros. Então tem que controlar essa altura, tá? Para determinar certamente o que é essa evapotranspiração. Essa variável climatológica tem sido bastante empregada como embasamento agrometeorológico para estimar a evapotranspiração da maioria das culturas de interesse comercial. Então, a evapotranspiração de referência, tá? A evapotranspiração de referência, ela tem se tornado a principal referência para se calcular isso aqui, ó, tá? A evapotranspiração de cultura, ok? Como que calcula a evapotranspiração de cultura? É a evapotranspiração de referência vezes o Kc, ok? Que é o coeficiente de cultura. Então é importante que vocês lembrem disso, tá? É importante que a gente analise isso, porque a gente vai necessitar dessas lembranças. Então, olha só. Para o Dorembes e o Pruitt, em 77, esse modelo deles é um modelo muito utilizado até hoje, tá? Tá conhecido como boletim FAO 24. Se vocês digitarem isso aqui na internet, vocês conseguem achar, tá? Tem vários cálculos que eles fizeram lá para conseguir determinar esses fatores. É um processo de 2 etapas para determinar a evapotranspiração de várias culturas. Primeiro, a gente estima a evapotranspiração de referência, ok? Segundo, a gente escolhe o coeficiente de cultura, que vai variar e é tabelado de acordo com a cultura e com os estágios de crescimento. Lembra dos estágios fenológicos que eu falei? O Kc vai variar. E aí, baseado nisso, a gente consegue calcular. Então, a evapotranspiração da cultura ou evapotranspiração potencial da cultura vai ser igual a quem? A evapotranspiração de referência, tá? Que foi definida lá em cima, ok? Como que eu vou calcular a evapotranspiração de referência, Paulo? Nós vamos ver daqui a pouco, mas geralmente a gente calcula pelo tanque classe A, tá? Até a gente tem o tanque classe A lá na faculdade, eu ia montar para que a gente conseguisse calcular a evapotranspiração de referência, mas depois a gente faz um cálculo baseado no tanque classe A, um cálculo bem interessante que cai bastante em alguns concursos. Então, para quem for fazer concurso, tem alguns cálculos que caem nos concursos baseado em tanque classe A, é bem facinho de fazer o cálculo, a gente vai ver a fórmula daqui a pouco. Então, a evapotranspiração da cultura ou evapotranspiração potencial da cultura, tá? Às vezes o pessoal coloca essa nomenclatura, é assim que aparece no livro de vocês lá, ETPC ou ETC, que é a evapotranspiração da cultura, nada mais é do que a evapotranspiração de referência multiplicado pelo Kc, ok? Então, esse é o modelo proposto pelo Dorembes e Pruitt em 1977, que é muito utilizado até hoje, tá? O Kc, ele vai variar baseado no estágio da cultura, tá? Então, eu recomendo para cada uma das fases do ciclo da cultura, por exemplo, estrutura fenológica, botânica do vegetal, vai variar à medida que as plantas vão se desenvolvendo. Lembra que eu disse? Germinação, emergência, vai sair para a superfície, começa a se desenvolver, aumenta o número de folhas, a tendência é aumentar a evapotranspiração e tudo mais. Então, tem que levar isso em consideração para determinar o Kc, tá? Para as culturas de ciclo anual, geralmente o coeficiente de cultivo é estabelecido segundo as fases de desenvolvimento, que são essas aqui, ó. Primeira fase, estágio cujas culturas apresentam cobertura do solo inferior a 10%. Na segunda fase, o estágio em que as plantas estão expressando seu desenvolvimento vegetativo e exercem uma taxa de cobertura de solo maior que 10 e menor que 80. Então, ainda está evoluindo no estágio vegetativo, ok? Na etapa 3, a fase 3, é uma etapa onde a época compreende a época da reprodução e floração. E vai até a fase da maturação, ok? Aí eu falei para vocês fisiologicamente que a gente tinha maturação fisiológica e maturação de colheita. Pode ser que dê uma diferenciação aí em relação a dias, tá? Na etapa 3, a gente já cobriu o total ou o máximo do solo. Na etapa 4, a fase final está ligada ao estágio de maturação vegetal, então começa-se a maturação fisiológica, e na etapa 5 é a fase de colheita. Dentre essas etapas, aí, se a gente for analisar, na fase inicial, a gente precisa de água, mas é em bem pequena quantidade, ok? Todo o esforço que a planta vai fazer para germinar, ela vai necessitar de um material, de uma reserva, mas essa reserva vai ser uma reserva interna, a gente só precisa de uma umidade no solo, né? Para que consiga absorver.
Aí depois a gente pega essa fase, a segunda fase, que é a fase de desenvolvimento da planta. Geralmente vai ser uma fase ali, a 2 e a 3 vão ser fases onde a planta vai necessitar de mais quantidade de água. Por quê? Porque você está se desenvolvendo vegetativamente, certo? E aí, quando você chega na fase reprodutiva, é a fase onde você tem que se manter o máximo possível bem para que consiga fazer com que os frutos sejam pesados e com qualidade, certo? Então, são etapas extremamente importantes. Na fase 4 e 5 é onde a gente já começa a ter um decréscimo. Então, vocês vão observar principalmente que os KCs variam baseado nessas fases aí, ok? Então, se a gente for analisar uma cultura aqui, por exemplo, a cultura do milho, tá? Nós temos os 15 os dias iniciais, aí temos os 30 dias, depois mais 40 e depois 20. Então, são 15 dias iniciais, olha as variações de KC, tá? Então, eles vão ter variações específicas aqui, tá? Dentro dos descendentes, mas geralmente o pessoal considera 5 fatores, tá? Aqui vocês estão vendo aqui 11 fatores de KC, mas eles calcularam baseado em cada um. É como se a gente analisasse aqui um valor, o segundo valor aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui, ó. Então, se a gente fosse calcular os KCs, a gente consideraria tá, 0,40, 0,50, 0,90, por exemplo, 1,3 e 0,70. Então, vocês percebem que a gente tinha aqui pouca água, necessidade, ou seja, o coeficiente de cultura era pouco. Por que eu estou dizendo isso para vocês, do coeficiente de cultura ser pouco? Vamos supor que a gente tivesse aqui uma evapotranspiração, tá? De referência igual a 3. Se eu multiplico 3 por 0,4, né, a tendência é diminuir o valor, certo? Ok? 3 vezes 4 é 12, ia dar 1,2. Então, a evapotranspiração da cultura ela ia ser menor do que a evapotranspiração de referência, certo? Porque ela ainda está com área foliar pequena, com pouca área. A tendência, à medida que vai aumentando, o que aconteceu com o KC? Ia dar 1,5 já. Quando eu aumentasse aqui, se eu considerar isso aqui 1, ó, se eu considerasse o KC aqui de 1, eu já ia ter uma evapotranspiração da cultura, que não é essa aqui, tá? É o ETC lá, ou ETPC, tá? Eu já ia ter uma evapotranspiração da cultura igual a 3. E aí, quando acontece isso, a tendência, ó, tá vendo 1,25 aqui? Ia aumentar mais ainda, ia passar de 3, ia para 4 ou 5, ou seja, quando a planta está no estágio reprodutivo, ó, ela saiu aqui de um vegetativo e entrou num reprodutivo para ir para maturação. Nesses estágios aqui é onde a gente precisa de mais água, tá? Então é o estágio onde a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque a gente vai precisar de mais quantidade de água, e essa quantidade de água aqui, se a gente perder ela na irrigação, nós temos problema. Tranquilo? O coeficiente de cultura é um importante fator no manejo da irrigação, né? Vai ser utilizado nos cálculos para indicar o momento certo e a quantidade de água a ser aplicada, tá vendo a diferenciação ali do 0,40 até o 1,5, por exemplo, de KC, naquele caso do milho ali. Então, esse fator, esse coeficiente de cultura vai ser o coeficiente que vai ser usado para que a gente consiga determinar a quantidade de água a ser aplicada, a quantidade de água que a planta necessita para poder absorver e conseguir manter seu potencial produtivo. Tá? Buscando sempre isso aqui, ó, resultados produtivos, tá? Alcançando o máximo de produção sem desperdiçar água, gente, sem jogar água fora, ok? Então, para isso que o coeficiente de cultura serve, tranquilo? Como que nós determinamos a evapotranspiração? Olha só, tem duas metodologias, as diretas e as indiretas. Gente, metodologia direta de determinação de evapotranspiração, a gente tem várias, mas o que a gente pensa direta é que dá um valor pronto, certo? Eu não preciso mexer em mais nada. Eu olho e já defino, isso aqui e acabou, tá? O uso de lisímetros é uma metodologia direta, tá? Muito restrita a centros de pesquisa, tá? Então, dificilmente a gente vai visualizar baseado neles, tá? São fundamentais para que a gente calibre os métodos indiretos, ok? Então, esses aqui são metodologias diretas, você já sabe a evapotranspiração na hora ali, pronto. Aqui, os métodos indiretos, em função da facilidade que a gente tem de monitorar eles, de visualizar, por exemplo, um tanque classe A é muito fácil de visualizar, calcular, porque vai se basear só na evaporação da água do tanque, são métodos muito mais utilizados, tá? Extremamente satisfatórios. E aí a gente tem aqui o tanque evaporimétrico, que é o tanque classe A, e o método padrão FAO de Pena Montife, tá?
que é usado em bastantes áreas agrícolas, na maioria das vezes é muito extremamente utilizado, só que ele precisa de muitos dados, a gente vai comentar isso na frente, eu deixei um slide específico lá para lembrar vocês. Por quê? Porque precisa de muito dado, temperatura máxima, mínima e média, enfim, albedo, todos os valores de climatológico. Então, você precisaria ter uma estação meteorológica para conseguir definir esses valores, tá? Mas o que vocês precisam saber é que nós temos 2 métodos de determinação de evapotranspiração. Diretos, tá? Que um exemplo pode ser os lisímetros, ok? E os indiretos, que a gente precisa fazer cálculos para conseguir definir, tranquilo? Aí eu vou falar um pouquinho sobre o método indireto aqui do tanque classe A, que é um método também recomendado pela FAO, ok? Em função da facilidade, tá? Primeiramente, a gente calcula a evapotranspiração de referência através da relação entre a evaporação média do tanque classe A e o coeficiente do tanque classe A. Então, esse tanque, olha só a fórmula, evapotranspiração de referência. Como que eu determino ela? Ela é igual à evaporação do tanque vezes o coeficiente do tanque. Esse coeficiente, ele é um coeficiente adimensional. Na maioria das vezes, quando a gente falar sobre coeficiente, gente, os coeficientes vão ser adimensionais, tá? E vão depender, nesse caso aqui do coeficiente do tanque classe A, vai depender da umidade relativa do ar, da velocidade do vento e do comprimento da bordadura, ok? Essa bordadura é em relação à área onde o tanque classe A está montado, tranquilo? Então, se a gente parar para analisar, é uma fórmula tranquila. A evapotranspiração de referência é determinada pela evaporação do tanque multiplicado pelo coeficiente do tanque. O coeficiente do tanque tem uma tabela pronta, a gente vai saber. A evaporação do tanque não é fácil de calcular? Você coloca uma bacia, tá, no sol, certamente com todas as características do tanque classe A, tá? Mas eu tenho uma bacia, eu tenho uma régua dentro dessa bacia, eu deixo essa régua cedo lá, com uma altura específica de água e vou lá de tarde para medir quanto é que evapotranspirou durante o dia, tá? Então eu consigo saber ao longo do dia quanto é de água que eu estou perdendo para o ambiente baseado naquilo. Baseado nessa evaporação que eu determinei ao longo do dia, eu faço o quê? Eu vou lá, pego essa evaporação, coloco o valor dela aqui, evaporou 2 centímetros, 2 milímetros. Aí eu vou lá, coloco o valor 2 aqui e multiplico pelo coeficiente de cultura, eu sei quanto é que está evapotranspirando por dia, tá? Geralmente a gente tem esse resultado em milímetros por dia, tá? Então é importante que a gente tenha essa noção para determinar, baseado no tanque classe A, é bem facinho de fazer, tá? Eu vou lá, meço quanto evaporou, coloco o valor da evaporação ali, o valor de KT eu consigo definir de acordo com as características que eu tenho lá de umidade, velocidade do vento e comprimento da bordadura do tanque classe A, determino isso, coloco na equação e multiplico um pelo outro, consigo achar a evapotranspiração de referência, tá? E aí, se vocês lembrarem, a evapotranspiração de cultura, que é a evapotranspiração que a cultura sofre, que é o quanto de água a planta precisa, nós calculamos como? A evapotranspiração de cultura é igual a evapotranspiração de referência vezes o Kc. Então, eu consigo determinar a evapotranspiração de referência pelo tanque classe A, que a fórmula está aí, ó, para vocês verem, certo? E aí, depois que eu determinei a evapotranspiração de referência, eu vou fazer o quê? Determinar a evapotranspiração de cultura, que nada mais é do que a evapotranspiração de referência multiplicado pelo coeficiente de cultura, que é o Kc, que a gente já explicou como é que faz para determinar, ok? Que está baseado no estágio fenológico. Tranquilo? Depois que a gente obtém a evapotranspiração de referência, olha só, a gente determina a estimativa de evapotranspiração potencial de cultura. Olha lá a equação que eu falei. Evapotranspiração potencial de cultura é igual a evapotranspiração de referência, que nós acabamos de determinar pelo coeficiente do tanque classe A, multiplicado pelo coeficiente de cultura, e vamos determinar quanto é que a planta evapotranspira por dia. Beleza? O tanque classe A é basicamente isso aqui, gente. Aí a superfície que eu falei de bordadura gramada é essa área aqui, ó, tá? Então a gente tem que saber quanto é, ok? Obviamente que vocês têm aqui, ó, esse posto tranquilizador, tá? Ele está instalado aqui, ó, que é para fazer as medidas. Você pode ter um parafuso micrométrico, tá? Aqui está mostrando o parafuso micrométrico instalado. Ele vai determinar, mas aí você pode ter um paquímetro ou uma régua de precisão para medir essa diferença de água aqui ao longo do dia, para que vocês consigam saber quanto evaporou. Baseado na evaporação dessa água que está aqui dentro, ó, certo? Eu consigo multiplicar pelo coeficiente do tanque, tem uma tabela que determina esse coeficiente, ok?
e aí eu consigo saber a evapotranspiração de referência no dia, certo? Beleza? Tranquilo até aí? Tá? O método escolhido para determinar a evapotranspiração de referência tem influência em vários fatores, certo? O principal deles é ter disponível os dados meteorológicos. Então, para a gente determinar a via tanque classe A não foi fácil, não é só pegar a evaporação do tanque, multiplicar pelo KT e encontrar a evapotranspiração de referência. A diferença dele, que também o método do tanque classe A também é um método indireto, tá? A diferença dele para um pneumontífico, por exemplo, que eu falei que é utilizado muito pela FAO, mas em locais onde a gente tem estação, é o quê? O pneumontífico também é um método indireto de determinação, mas o problema é que o quê? Ele precisa de um grande número de variáveis meteorológicas. Olha só, umidade relativa do ar, radiação global solar, pressão atmosférica, temperatura máxima, temperatura mínima, velocidade do vento. Então, gente, olha o tanto de informação que ele precisa. Certamente nós não conseguiríamos com facilidade, apesar que no site do INMET tem bastante coisa, mas tem uma série de dados que a gente perde lá, ok? Então, seria muito difícil para realizar, apesar de ser um método extremamente eficiente, tá? Então, a gente se baseia particularmente no tanque classe A, porque é mais facilmente conseguir fazer. Você consegue com maior facilidade realizar o método, tranquilo? Mas os dois métodos são métodos que determinam a evapotranspiração de referência, beleza? Então, para que a gente consiga realizar o manejo da irrigação via solo, porque aqui eu trago para vocês, ó, até agora a gente estava baseando na irrigação via clima, certo? Eu baseava em evapotranspiração, em quantidade de temperatura e umidade do ar. Então, até agora a gente estava se baseando na irrigação via clima, tá? Mas a gente consegue manejar a irrigação também via solo, ok? Os métodos mais comuns, destaca-se da tensão da água no solo, tá? Vai se basear no quê? Na quantidade de tensão de água através de equipamentos conhecidos como tensiômetros, tá? Assim como a curva característica de água no solo, que a gente vai medir a umidade do solo diariamente ou em intervalos pré-estabelecidos para determinar quanto de água tem no sistema. O método de determinação da umidade do solo é extremamente dificultoso, dá mais trabalho, mas é um método utilizado, tá? O do tensiômetro é mais favorável, inclusive eu trouxe para vocês aqui a explicação, tá? Os tensiômetros, para quem não sabe, deve estar sentindo dúvida aí, né? São equipamentos constituídos de um tubo de PVC cheio de água, cuja extremidade superior é vedada por uma borracha, para que o ar e a água não entrem. E na extremidade inferior vai ser enterrada e ela é constituída por uma cápsula porosa que possibilita estabelecer uma troca entre o meio interno e externo. Só pelo texto, eu acho que vocês não entenderiam como é que funciona o tensiômetro. Vocês estão imaginando uma cápsula porosa que está enterrada no solo, tem um cano de PVC, vai ter alguma coisa para medir aqui e em cima vai estar tampado, certo? Então, certamente a gente vai imaginar que vai gerar uma diferença de pressão baseada na quantidade de água que eu tenho no solo. É basicamente isso, tá? E aqui está uma foto, tá? Um tensiômetro de punção analógico e um digital e os componentes do tensiômetro. Se vocês observarem aqui, ó, é um cano de PVC, ok? Onde a gente tem um relógio aqui que vai medir um manômetrozinho que vai medir a pressão, certo? Na verdade é um tensiômetro, né? A medir a tensão. Quando a gente mede essa tensão, que na verdade esse vacuômetro aqui ele vai medir essa tensão. O equipamento todo é um tensiômetro, né? E a gente tem um vacuômetro, um relógio que vai medir essa quantidade de tensão que eu tenho, tá? Aí se vocês observarem bem, ó, os tensiômetros de punção analógicos vêm com a representação dos intervalos de umidade do solo, baseado em cores, tá? A cor verde, a umidade está próxima da capacidade de campo. Então, quer dizer, se eu tenho a umidade do solo próxima à capacidade de campo, quer dizer que eu tenho o quê? Eu tenho a quantidade ideal de água para que a planta consiga absorver, não preciso fazer irrigação, certo? Amarelo ou laranja, a umidade do solo está próxima do ponto de murcha. Então, quer dizer, é o momento que está próximo da hora de eu fazer a irrigação, porque vai acabar a água para que a planta consiga absorver. E no vermelho, o solo está no ponto de murcha e é a hora que você vai ter que irrigar. Então, você já consegue delimitar baseado nesses componentes via solo, viu? Porque eu não peguei
nenhuma informação do clima aqui para poder fazer a determinação para vocês, lembra? Então, estou falando de um manejo de irrigação via clima e um manejo de irrigação via solo. No manejo de irrigação via clima, eu ia precisar da evaporação, da evapotranspiração, de todas as características climáticas. No manejo via solo, eu estou precisando aí de um fator, de um equipamento, o tensiômetro, que vai medir essa tensão da água no solo, o potencial que essa água está no solo com relação à absorção pela planta, ok? Dentro dessa estrutura aqui, ó, vai ficar a água, tá? Aí lá embaixo, como a gente tem uma cápsula de cerâmica, por exemplo, que consegue trocar a água com o solo, quando o solo tem umidade, certamente essa tensão está baixa, você vai ter essa medida aqui mesmo, tá? Quando você tem o solo sem umidade, a tendência é ele absorver a água daqui de dentro, tá? Então ele vai sair do meio mais concentrado para o menos concentrado, vai gerar um diferencial de pressão e esse relógio vai se posicionar para as áreas maiores, porque você está aumentando a pressão ali dentro, você vai gerar um diferencial de pressão e ele vai mostrar aí os valores reais, tá? E baseado nisso a gente consegue determinar se está na hora de irrigar ou não, principalmente em função das colorações aqui, quando a gente está tratando de tensiômetros que tem essas características, ok? Beleza? Então eu falei de um manejo de irrigação via clima e um manejo de irrigação via solo, tá? Só para vocês lembrarem aí, anotarem, que a gente vai precisar lembrar dessas questões para o futuro, tá? Então, o papel principal da irrigação, se nós formos parar para pensar, é o quê? É repor a quantidade de água adequada com a demanda hídrica das culturas agrícolas. Então, eu vou repor a quantidade de água que a planta está perdendo, certo? Planejamento das irrigações é uma etapa fundamental para o sucesso da atividade agrícola, então eu preciso planejar isso, certo? Preciso saber em que período eu estou realizando essa irrigação, por exemplo, se é um período de seca, por exemplo, agora, nesse período que nós estamos vivendo aqui, a tendência é que as chuvas vão diminuindo, a gente precisa analisar os dados históricos de precipitação e precisa analisar os dados característicos da região com relação a períodos secos e períodos chuvosos. Obviamente que a gente entende que não vai ter chuva, precisa analisar os dados climatológicos para saber se realmente essas chuvas não vão ocorrer, entender o volume de chuvas que não vai ocorrer, basear na quantidade de água que a planta precisa com relação às características fenológicas dela, para conseguir fazer uma adubação de qualidade. Então, é um planejamento prévio que precisa ser realizado para que a gente consiga determinar a quantidade de água que a planta precisa por dia ou a cada 2, 3, 4 dias, vai depender do turno de rega, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, na hora que a gente estiver realizando as fórmulas aí, tá? Aí, com relação a programar a irrigação, a gente faz baseado em 2 princípios, tá? A irrigação total, certo? Irrigação total, gente, leva em consideração o todo, tá? Leva em consideração a quantidade total de água que a planta necessita durante o seu ciclo. Então, vamos supor aí, por exemplo, que eu digo que a planta, a cultura da soja, por exemplo, precisa de 600 milímetros de água para completar o seu ciclo durante a fase de germinação até a maturação, a colheita, tá? Essa é a quantidade total. Se durante esse período a gente tiver chuva, precipitação, certamente eu não vou precisar irrigar, né? Dentro desses 600, vamos supor que choveu 300 milímetros. A minha irrigação seria uma irrigação parcial, que eu iria só adicionar esses 300 milímetros que estavam faltando. No caso dessa irrigação que eu estou trazendo aqui, que é a irrigação total, tá? Toda a água necessária para repor a demanda hídrica da cultura vai ser utilizada, tá? Assim, a irrigação real necessária será igual à disponibilidade real de água do solo, calculada através dessa equação aqui, ó. A irrigação real necessária é igual à capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente vezes a densidade aparente do solo vezes a profundidade efetiva do sistema radicular vezes o fator da cultura. Esse fator da cultura vai depender de que tipo de cultura que é, sistema radicular, característica específica, também é tabelado, tá? Onde a gente tem lá, ó, aí eu explico para vocês, a equação está aqui, né? E aí eu explico para vocês o que é cada fator: capacidade de campo, ponto de murcha, densidade da partícula, profundidade, fator de disponibilidade hídrica. Lembra que eu falei que a densidade do solo influenciava a infiltração? Tá vendo que ela está infiltrando, ela está influenciando aqui também, porque leva em consideração para a gente poder definir quanto é que vai ser irrigado, ok? Beleza? A equação é essa, importante lembrar, tá? Capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente dividido por 100, vezes a densidade aparente do solo, vezes a profundidade efetiva do sistema radicular, vezes o fator de disponibilidade da cultura, tá?
E a irrigação suplementar é outro fator que a gente leva em consideração quando vai fazer o planejamento. Então, eu estou trabalhando com a irrigação total e uma irrigação suplementar. A irrigação total é o todo, é a quantidade real que a planta necessitaria, como se a gente não estivesse levando em consideração que vai acontecer precipitação. A irrigação suplementar é quando a água proveniente da chuva ela não é suficiente para repor 100% da demanda hídrica da cultura. Tá? E aí, ou em situações a gente tem irregularidade de precipitação, também ocorre essa irrigação suplementar, ok? Então a gente precisa planejar baseado numa precipitação em torno de 75% da probabilidade com base na série histórica regional, ok? Então a gente precisa se basear considerando que 75% do que a gente tem de histórico da área vai acontecer, ok? Se a gente estivesse tratando aí de 100 milímetros, a gente consideraria 75 e se precaviria aí para suplementar baseado dentro desses 75 quanto iria faltar, ok? Porque a gente vai só suplementar a água, a gente não vai colocar o total, a quantidade total que necessitaria. Tranquilo? Então, irrigação total e irrigação suplementar são duas formas do planejamento. Beleza? E aí, a irrigação real necessária, continua o mesmo cálculo lá, se vocês perceberem até aqui, ó. Tá? A única coisa que ele faz é que ele tira a precipitação. Então, quanto é que vai chover? Tanto. A gente consegue reduzir da irrigação real para definir, tá? Depois vocês vão ver a fórmula da irrigação total necessária, que é o ITN, tá? A irrigação total necessária, ela nada mais é do que o IRN, que é a irrigação real necessária, que é baseado naquele cálculo que vocês estão vendo ali, tá? É o IRN dividido pela eficiência de aplicação da água, tá? Essa eficiência de aplicação, por exemplo, eu tenho uma perda de 1% por vazamento, não é a eficiência do sistema lá, tá? Do método de irrigação, é a eficiência de aplicação. Quanto mais eficiente na sua aplicação você for, mais próximo o IRN vai ser do ITN, tá? Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que eu preciso de uma irrigação real necessária, a quantidade real que eu preciso. A irrigação total que eu vou colocar, ela está baseada na eficiência. Então, se eu sou pouco eficiente, eu vou ter que colocar um pouco mais de água para que eu consiga alcançar aquela quantidade real, ok? Acho que vocês conseguem entender por aí, tá? Então, além das estratégias de manejo, é essencial que a gente conheça e adote um método de manejo adequado, né? Os métodos mais comuns para o manejo da irrigação são fundamentados no turno de régua, no balanço hídrico no solo e no potencial de água no solo. Então, a gente vai se basear em métodos em torno de régua, de balanço hídrico do solo, no potencial de água no solo, para entender. Então, eu posso basear na quantidade de água que eu tenho no solo ou em turnos de régua para me saber quanto de água eu vou adicionar ao ambiente, tá? Baseado no turno de rega, olha só, leva-se em consideração o intervalo entre duas irrigações consecutivas pela razão entre a irrigação real necessária e a evapotranspiração da cultura. Então, olha só, o turno de rega, tá, é igual a 1000 vezes a capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente, vezes a profundidade efetiva do sistema radicular, vezes o fator de disponibilidade hídrica da cultura, dividido pela evapotranspiração da cultura. Portanto, a irrigação real necessária nada mais é do que o turno de rega multiplicado pela evapotranspiração da cultura, ok? Então, o manejo baseado no turno de rega leva em consideração essas características, tá? Talvez vocês estejam aí meio perdidos, meio voando aí, meu Deus, esse monte de fórmula o Paulo tá usando, mas vocês vão ficar mais tranquilos quando a gente fizer os dois exercícios, tá? Vai ser com mais facilidade, vocês vão conseguir visualizar melhor. Mas vocês precisam entender o que significa cada fator desse da fórmula, tá? A gente já falou atrás lá, mas capacidade de campo, ponto de murcha permanente, PM, profundidade efetiva do sistema radicular, certo? E fator de disponibilidade de água dividido pela evapotranspiração da cultura, ok? Isso é o turno de rega. O que é o turno de rega? É o tempo que você vai demorar para retornar a molhar a mesma área em específico. Quanto tempo eu posso levar para demorar para retornar aquela área e molhar novamente? Então, se eu tenho um turno de rega de 3 dias, né, eu molho hoje, ao longo de 3 dias eu tenho que voltar no terceiro dia para molhar aquela área novamente, porque senão já vai estar faltando água para a planta, tá?
O manejo baseado no balanço hídrico do solo, ele vai priorizar as entradas de água no solo através da irrigação e precipitação e as saídas de água pela evapotranspiração. Então, por exemplo, ele vai calcular quanto entrou pela irrigação e pela precipitação, certo? E vai calcular baseado na evapotranspiração o que der de diferença dentro disso, tá? A gente consegue irrigar. Tá? Nesse método, a gente considera que após a irrigação, o solo ele vai estar com a umidade da capacidade de campo, certo? Porque a gente calcula baseado no que se perdeu para chegar no potencial do solo. Tá? A evapotranspiração da cultura será subtraída calculando as perdas e a precipitação deverá ser somada calculando as entradas de água no solo. Então, quer dizer, eu vou ter a evapotranspiração fazendo como perda. Então, eu estava na capacidade de campo, que é o potencial total. Eu perdi por evapotranspiração, mas eu ganhei por precipitação. Eu preciso saber quanto é isso para conseguir me basear nesse balanço hídrico, tá? É o balanço de água no solo. Então, ele vai calcular baseado no balanço de água no solo. Quando o consumo da demanda hídrica das culturas atingir uma quantidade de água equivalente à irrigação real necessária, ou seja, a água disponível para as plantas, vão encontrar em estado crítico. Aí a gente vai precisar fazer a irrigação aplicando a irrigação total precisa, que é a irrigação total necessária baseada na irrigação real necessária dividido pela eficiência de aplicação. Ok? Então, a gente chama isso de lâmina bruta. Qual é a lâmina bruta que eu vou inserir? Isso tudo está baseado no balanço hídrico, tá? O turno de régua estava baseado nas evapotranspirações, o balanço hídrico está baseado no que entra e no que sai do sistema para a gente conseguir entender e chega num ponto onde a gente alcança a irrigação necessária e a gente precisa calcular a irrigação total necessária para fazer essa irrigação, ok? E aí, a gente entra agora numa parte bastante interessante, que eu acho que vocês vão gostar, tá? Deixa eu só manter aqui o que a gente já fez até agora. E eu vou espelhar minha tela novamente lá no slide, pessoal. Mas, ó, por enquanto, por incrível que pareça, a gente já conseguiu assimilar o todo que necessitava com relação à demanda hídrica das culturas, tá? Então, são metodologias para que a gente consiga planejar a minha irrigação, certo? O que é planejar a irrigação? É saber quanto de água a planta necessita, a cultura necessita durante o ciclo todo dela, quanto de água eu preciso adicionar, quanto dessa água vai ser via irrigação e quanto dessa água vai ser via precipitação. Se toda essa água vai ser via irrigação, a gente tem uma irrigação total, um manejo de irrigação total, certo? Se alguma parte dessa água vai ser via precipitação, vai ocorrer precipitação, aí a gente tem uma irrigação de suplementação, certo? Então, eu estou suplementando uma água que está faltando ali, porque eu estou complementando, na verdade, o que eu não tenho de total, não consigo atender. Então, é necessário que a gente entenda esses fatores para conseguir chegar nesses valores, tá? E aí, quando eu compartilhar a tela aqui, é importante, eu acho que vocês devem acompanhar no livro de vocês bastante essas atividades. Eu espero que acompanhem, tá? Se não acompanham, vão começar a acompanhar. E aí a gente fala assim, ó, demanda hídrica da cultura e excesso de aplicação de água. Qual é a situação? Um agricultor perdeu grande parte da sua produção de melancia por seus frutos apresentarem rachaduras e apodrecimento. Aqueles que foram colhidos mostraram diminuição do sabor. Ele irrigou durante todo o plantio usando sistema de irrigação por gotejamento. Beleza, o sistema de irrigação está um sistema de irrigação correto, dentro dos padrões para a cultura, né? Tranquilo até aí. Para o monitoramento, a evapotranspiração de referência através do tanque classe A ele utilizou. Porém, o agricultor levou em consideração o índice pluviométrico total, ou seja, durante o desenvolvimento da cultura, teve 150 milímetros de precipitação total. Então, choveu 150 milímetros durante aquele período, durante o ciclo da cultura, o que pode ter causado excesso de água e, consequentemente, prejudicado a produção. O agricultor aplicou a lâmina adotando um turno de rega de 1 dia e um coeficiente de cultura, conforme recomendado por Allen no boletim FAO 56. Na tabela 2.9, que é uma tabela que vai vir aqui na próxima página, tá?
Ele colheu as melancias com 75 dias, em que cada estágio teve duração de 15 dias, conforme as análises físicas do solo. Os valores da capacidade de campo e o ponto de murcha permanente são de 0,40 e 0,35 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos, certo? O fator de disponibilidade hídrica, que é o F, é 0,40 e a profundidade efetiva do sistema radicular é 0,40. E a eficiência do sistema de irrigação foi de 90%. Ok? Então ele quer saber, com base nos dados, percebe-se que o agricultor aplicou uma lâmina superior à necessidade hídrica da cultura. Qual a lâmina que ele deveria ter aplicado? Qual a irrigação real indispensável para a cultura e o turno de rega mais apropriado para o plantio? Então, quer dizer, ele fez tudo errado e a gente precisa ajustar isso, ok? Aqui a gente tem a evapotranspiração de referência e o coeficiente de cultura, beleza? Tranquilo? Até aí tudo tranquilo? Conseguem acompanhar aí? Se alguém puder falar, abrir o áudio. De boa por enquanto. Beleza. Então, nós temos evapotranspiração de referência, tá? A evapotranspiração de referência aqui, ó, tá? Lembra que eu falei que a evapotranspiração de referência vai depender de algumas características, então, certamente, em um mês você tem uma evapotranspiração de referência e em outro mês você tem outra evapotranspiração, tá? E o coeficiente de cultura, ok? Lembra dos estágios fenológicos? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, ele quer saber a lâmina que ele deveria ter aplicado. Veja só, aqui no livro de vocês já traz a resolução do problema. Eu trouxe novamente para que vocês analisem. Então, ó, a partir das informações passadas, note que conhecer as especificidades da cultura e a correta determinação da lâmina de irrigação a ser aplicada é essencial para galgar êxito na produção agrícola. Então, ele jogou água a mais, esqueceu de calcular os 150 milímetros e acabou se perdendo aí na quantidade de água e a melancia acabou tendo problema de excesso de água, teve problema na colheita, tá? Qualidade de fruto, ok? Então, olha só, vocês percebem que aqui a gente traz uma fórmula que é a evapotranspiração da cultura, nada mais é do que a evapotranspiração de referência vezes o coeficiente de cultura. Lembra que eu falei sobre a lâmina bruta lá, que é a quantidade de água que eu preciso aplicar? Se a evapotranspiração da cultura é a quantidade de água que a cultura perde para o ambiente e é a mesma quantidade que eu preciso adicionar no ambiente para que a planta consiga se desenvolver. Então, quer dizer, se eu estou perdendo 2 milímetros, eu teria que ter 2 milímetros para a planta absorver aqui para conseguir sobreviver, certo? Então, olha só, eu tenho aqui a evapotranspiração da cultura, que é essa quantidade que a planta evapora e que precisa ter no solo para ela absorver, é igual a evapotranspiração de referência vezes o coeficiente de cultura. Então, olha só, vocês percebem que ele calculou a evapotranspiração da cultura baseado nos estágios fenológicos? E aí, se vocês acompanharem comigo, ó, eu vou retornar o slide, vocês vão perceber. Ó. Ele usou a fórmula, ele pegou a evapotranspiração de referência do mês de agosto, ó, 6,8, tá? Vezes o KC, tá? O KC ele plantou naquele período, então o que aconteceu? Se vocês perceberem, lembra que ele falou que cada estádio demorou 15 dias, tá? Então, 15 com 15 dá 30, finalizou o mês de agosto, certo? Mais 15 com 15, finalizou o mês de setembro, mais 15, deu 75 dias total, tem metade do mês de outubro, ok? Beleza até aí, né? Então, veja bem, ele pegou a evapotranspiração da cultura no estágio fenológico 1, ó, pegou a evapotranspiração de referência e multiplicou pelo KC do primeiro fator aqui, ó. Então, pegou 6,8, tá? E multiplicou por quem? Por 0,50, ok? Ele obteve uma lâmina de água diária, tá? Diária, ok? Então, ele obteve 3,4 milímetros de evapotranspiração da cultura por dia. Quantos dias tem esse estágio fenológico? Não é 15 dias? Multipliquei o 3,4, que é quanto eu evapotranspiro por dia, por 15. Eu teria nos 15 dias 51 milímetros de água evapotranspirada. Se eu estou evapotranspirando, perdendo para a atmosfera 51 milímetros, eu preciso
absorver 51 milímetros. Então, isso já entra na conta da lâmina total de água que a planta precisa. Beleza até aí? Alguma dúvida? Não? Sim? Tudo certo aí, Juliane, Stephanie, Alisson, Eliel? Ele falou que ia ser fácil esse trem. Tá, tudo certo. Mas se precisar, eu explico de novo, viu? Não tem segredo, não. A gente vai continuar nos próximos, ó. Não tem erro, não. No segundo fator, o que ele fez? Ele pegou a mesma equação, ó. Tá? Então, toda vez que eu falar para vocês, eu quero saber a lâmina total de água que eu preciso para essa planta absorver durante o ciclo dela. Vocês vão calcular o quê? A evapotranspiração da cultura. Só que como nós temos vários estádios fenológicos, eu preciso calcular a evapotranspiração da cultura para cada estádio, certo? Então, olha só, ele calculou aqui para o estádio fenológico 1, agora a gente vai fazer para o 2, tá? Eu vou fazer uma melhor aqui. Eu vou apagar tudo que eu já tinha no slide aqui, aí a gente começa daqui agora. Aí eu tenho, ó, para o estádio fenológico 2, a mesma equação, tá? Aí eu vou pegar a evapotranspiração de referência e multiplicar pelo Kc. Se a gente voltar lá, ó, a evapotranspiração de referência em setembro, tá? E aí, multiplicado por quanto? Por 0,80, ok? Beleza? Qualquer coisa vocês avisam aí. Multipliquei, deu 4,96 por dia. Tranquilo? Tranquilo? Tá. Se ninguém percebeu, tá? Eu vou avisar vocês para vocês não falarem, não me xingar depois. Acho que ninguém percebeu. Alguém percebeu aonde foi que eu errei quando eu comecei a explicação para vocês aí? Não, né? Não entendi, Léo. Nada não, professor. Eu tô viajando aqui. Olha só, eu disse para vocês que eu tinha começado no mês de agosto e que o meu estágio fenológico foi o agosto 1 aqui e o 2, né? Mas se a gente analisar, como ele não diz, ou pelo menos eu não lembro de ter lido ali em cima a época que ele iniciou o plantio, o que ele usou aqui, ó? Tá vendo que ele usou 6,2 de evapotranspiração de referência no estágio 2 e 3 e usou 5,9 no 4 e no 5? Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que ele iniciou o plantio da melancia, porque ele disse que a melancia durou 75 dias, certo? Isso foi o tempo total. Como ele usou a evapotranspiração para o estádio fenológico 1 só uma vez, quer dizer que ele plantou a melancia no dia 15 de agosto, tá? Porque aí eu tenho o quê? Eu tenho uma evapotranspiração do mês de agosto sendo utilizada, porque ela está aqui, ó, 6,8, tá? E aí eu tenho no mês de setembro, 6,2, 15 dias, mais 6,2, 15 dias. Só que aí o que muda? O coeficiente da cultura. Se vocês observarem lá, ó, eu tenho lá setembro, né? No estágio 2, como são 15 dias, setembro, então vai ser o Kc, a evapotranspiração de referência vezes o Kc. Então, 6,2 vezes 0,80 no estágio 2. Como muda o Kc no estágio 3, eu pego de novo setembro, porque ainda está dentro do mês, né? São mais 15 dias. 6,2 vezes 1,5. E aí agora eu vou pegar o 5,9 de outubro, para achar do terceiro, do quarto e do quinto, e multiplicar por quem? Por 0,90 e 5,9 multiplicado por 0,75. Foi isso que ele fez aqui, ó. Tá? Evapotranspiração da cultura no terceiro estágio fenológico. O que ele fez? 6,2, que é o de setembro, ó, igualzinho de cima, só que aí mudou o quê? O Kc, porque mudou o estágio fenológico. Aí ele acha a quantidade por dia, tá? E multiplica por número de dias que ocorre o ciclo da cultura, tá? O estágio fenológico. Então, como foi de 15 em 15, você vai fazer o quê? Acha a evapotranspiração da cultura por dia e multiplica pelo número de dias que ela fica naquela característica. Ok? Todo mundo entendeu até aí? Se alguém tiver dúvida, abre o áudio aí e me chama que eu falo de novo. Aí ele fez a evapotranspiração da cultura no estádio 4 e 5. E usou o quê? Usou a evapotranspiração de referência do mês de outubro, que é o 5,9.
evapotranspiração de referência do mês de outubro, multiplicado por quem? Pelo KC do estágio fenológico 5, 4 e 5. E aí ele achou lá, ó, pelo 4 ele multiplicou por 0,90, deu a evapotranspiração da cultura no mês de outubro por dia, multiplica pelos 15 dias, que é o tempo de duração do estádio, eu acho a quantidade de água, tá? No final, ele fez o quê? Calculou a lâmina aplicada, que é o total de água que ele aplicou. Ele fez o quê? Pegou todas essas lâminas aqui, ó, dos totais, ó, tá? Ele vai pegar essa e essa aqui, somou e determinou a quantidade total de água que ele ia gastar, ou que a planta ia necessitar na realidade. Beleza? Tranquilo? Precisar fazer, tudo certo. Isso aí tá no livro, tá? Vai estar lá no portal de vocês, publicado. Mas se tiver dúvida, semana que vem nós estamos aí também de novo, mas eu acho importante vocês se perguntem, se tiver dúvida, que nós estamos aqui já para tirar essas dúvidas. Tá? Depois que eu defini a lâmina total, aí é preciso estabelecer um valor médio da evapotranspiração de cultura para o cultivo, de modo que o turno de rega seja uniforme durante todo o plantio. Tá? Então, eu não consigo ficar variando o turno, fazer um dia, daí depois eu faço 3, depois eu faço 5, depois eu faço 2 de novo, não dá. Então, eu preciso determinar uma evapotranspiração de cultura média. Aí, o que eu faço? Eu pego a evapotranspiração de cultura total, né, que é o que eu tinha, faço o quê? Somo as evapotranspirações e divido pelo número de evapotranspirações que eu achei. Ah, professor, não entendi. Eu pego esses valores aqui agora, ó. Esse e esse. Somo eles aqui, ó, e divido por 5 para encontrar uma média de quanto a cultura evapotranspira. Encontrei essa evapotranspiração média aqui, ó, tá? É o que eu vou usar na fórmula do turno de rega. Lembra da fórmula do turno de rega? Que era 1000 vezes a capacidade de campo, menos o ponto de murcho permanente, vezes a profundidade efetiva do sistema radicular, vezes o fator de disponibilidade hídrica dividido pela evapotranspiração da cultura. É essa evapotranspiração da cultura média que nós vamos usar aqui, ó. Tá? Por isso que calcula essa evapotranspiração da cultura média. Porque se eu desse a fórmula para vocês e pedisse para vocês encontrar, olha o tanto de evapotranspiração que vocês iam ter aqui para usar. E eu ficar sem saber, né? Então a gente faz a evapotranspiração da cultura média para conseguir calcular. E aí eu pego a fórmula do turno de rega e calculo qual vai ser meu turno de rega, tá? Então seria 1000 vezes a capacidade de campo. A capacidade de campo, onde é que foi que o Paulo achou? Achou na conta lá, ó. Olha aqui, capacidade de campo e ponto de murcha permanente. Está definido aqui, ó. Certo? Então ele pegou lá capacidade de campo e ponto de murcha permanente, ó, 0,4, 0,35. Aí ele pede também profundidade efetiva do sistema radicular. Tá aqui. Fator de disponibilidade hídrica. Tá aqui. Então vou lá, substituo na equação. Olha só. 0,4, 0,4. A evapotranspiração de cultura vocês acabaram de encontrar. Esse μ é um transformador, ele vai determinar isso em dias, tá? Óbvio que no campo você não vai ficar 1,62 dias contando 0,62 dias, dividindo 24 horas pela metade para tentar entender, saber que hora você vai trocar a irrigação. Aí eles fizeram o quê? Arredondaram para 2 dias, tá? Vocês podem fazer isso na prova sem problema. Então, ó, determinamos o turno de rega, certo? Ok? O que nós fizemos, então, gente? Determinamos a evapotranspiração da cultura, determinamos a lâmina total aplicada, calculamos a evapotranspiração da cultura média, adicionamos os valores na fórmula do turno de rega e determinamos o turno de rega, tá? Então, a gente conclui, por exemplo, se a gente considerar 2 dias de turno de rega, nós temos um total de 75 dias do ciclo da melancia, certo? Se a gente divide 75 por 2, vai dar 34. Aqui, 37 vai dar 37,5, né? Como a gente não vai utilizar esse meio, vai estar no período no final, esse meio vai estar lá no período de colheita, usa-se 37 momentos de irrigação. Então, por exemplo, se eu fosse irrigar todos os dias, eu ia irrigar 75 vezes.
Como eu vou irrigar a cada 2 dias, eu não vou irrigar mais 75 vezes, vou irrigar apenas apenas 37 vezes, tá? E agora o próximo passo é calcular a irrigação real necessária. Quanto de água realmente eu precisaria para jogar lá. Então, o turno de rega é 2 dias. Lembra que o cara fez o turno de rega para 1 dia? Quer dizer, ele molhou o dobro de água que ele precisava, se a gente for pensar em dias, tá? Então, já encontramos o turno de rega. Como que determina a irrigação real necessária? É o turno de rega vezes a evapotranspiração de cultura, tá? Então, irrigação real necessária é igual a turno de rega vezes a evapotranspiração da cultura. O que eu estou pedindo para vocês, tá? Visualizar isso aqui e anotar passo a passo o que eu preciso realizar, ok? Eu calculei a evapotranspiração da cultura, calculei a lâmina aplicada, calculei a evapotranspiração da cultura média, tá? Que é a somatória das evapotranspirações dividido pelo número de evapotranspirações calculadas, ok? Defini o turno de rega, defini o número de dias que eu vou molhar. Agora eu preciso calcular a irrigação real necessária, que nada mais é do que o turno de rega vezes a evapotranspiração de cultura. Então eu tenho um turno de rega de 2 dias vezes a evapotranspiração da cultura, que é 4,9 de média por dia, tá? Essa evapotranspiração que vocês usam é essa aqui, ó, é a média, tá? Então eu evapotranspiro 4,9 milímetros por dia. Como eu vou ficar 2 dias sem irrigar, eu vou ter que colocar 9,8 por dia, certo? Se eu vou fazer 37 momentos de irrigação, o total de água, a lâmina total que eu vou gastar para poder irrigar é 362,6 milímetros. Ou seja, a minha irrigação real necessária, quanto de água eu preciso realmente, é uma lâmina de 362,6 milímetros, ok? Como a gente já obteve esse valor de irrigação, a gente precisa subtrair desse valor a precipitação. Vocês estão lembrados que choveu? E lá nos dados do enunciado ele dizia que a precipitação, tá aqui, ó, foi de 150 milímetros. Então, se choveu, gente, nós não estamos fazendo uma irrigação total, nós já estamos fazendo uma irrigação suplementar. Eu preciso tirar dessa irrigação real necessária aqui, ó, dessa quantidade de água que é necessária, eu preciso tirar os 150. Por quê? Porque isso aqui é o todo, tá? É do total que a planta precisa, tá? Que a cultura precisa naquele momento. Como vai chover 150, quer dizer o quê? Quer dizer que eu não preciso disso aqui tudo pela irrigação. Eu subtraio e vai dar 212, ok? Então, apenas 212 milímetros da necessidade da cultura deveriam ser supridos pela irrigação. Eu precisava colocar só 212, ok? E aí a gente calcula agora a irrigação total necessária. Por quê? A irrigação real necessária é o que realmente eu preciso de água, ok? Só que como eu não trabalho com a eficiência de 100%, lembra lá? Eu preciso calcular quanto eu vou colocar a mais para poder alcançar os 212. Então, a irrigação total necessária nada mais é do que a irrigação real, que a gente acabou de achar, dividido pela eficiência de aplicação. Como a eficiência eles disseram que era de 90%, vai fazer o quê? A irrigação real dividido pelo 0,9. E aí eu obtenho os 235,55 milímetros, que seria a lâmina que eu preciso inserir ao longo dos 75 dias, em 37 vezes que eu vou fazer a aplicação. Então, em 75 dias, 37 vezes, ou a cada 2 dias, eu vou fazer uma irrigação, e eu preciso, no somatório de todos esses dias, alcançar uma lâmina de 235,55. Se vocês analisarem, lembra que a gente tinha 9,8 aqui de lâmina por dia, tá? Porque eu vou ficar 2 dias sem irrigar, um dia sem irrigar. Então, quer dizer o quê? Se a gente fosse pensar, então era só colocar 9,8 por dia, mas aqui a gente levou em consideração a eficiência de aplicação. Então, seria esses 235 aqui, o total de água que eu iria adicionar ao longo de 37 dias de irrigação. Então, se eu divido 235,55 por 37, eu teria a lâmina real do dia que eu vou adicionar. Vai dar algo em torno de 10 milímetros aí, tá? Que seria a quantidade de água que eu deveria colocar para conseguir alcançar essa quantidade em milímetros de água para a planta absorver, ok? Logo, a lâmina total a ser aplicada pelo agricultor deveria ser 235 milímetros.
e não a lâmina que ele aplicou real, que foi uma lâmina de 370, tá? Quando a gente calculou aqui, ó, a quantidade que o agricultor aplicou, lembra que deu 370 milímetros do total? Ele não deveria ter aplicado tudo isso, certo? Ele deveria ter aplicado uma lâmina de 235,55 para conseguir, com mais 150, alcançar o potencial total da cultura, para conseguir evitar o problema de excesso de água na planta, tá? Então, dessa forma, o agricultor teria obtido uma ótima produtividade e também tinha economizado água, porque ele colocou água demais, energia e custos adicionais para o sistema de irrigação. Então, tá vendo aí a problemática que a gente gera quando a gente utiliza água demais no sistema? Isso é um problema bastante grande, tá? É importante que vocês analisem sempre isso, porque na irrigação, quanto mais água se gastar, você está gastando mais energia, você está perdendo água para o ambiente, e essa água talvez fosse uma água que você poderia utilizar. E talvez a velocidade com que você esteja aplicando essa água, pode ser que você esteja incorrendo no escoamento superficial, e o escoamento superficial para nós não é uma coisa favorável, certo? Por quê? Porque escoar superficialmente quer dizer, eu estou perdendo água, posso estar perdendo nutriente e criando problema na estruturação do solo com relação à erosão. Beleza? Alguma dúvida, moçada? Esse slide vai estar lá no portal? Oi? Esse slide vai estar lá no portal? Vai estar lá no portal. Isso aí, ó. Deixa eu pegar aqui. Isso aí que eu passei aí tá no livro de vocês, tá? Tá na seção 2.3. Tá bem aqui, ó. Vocês conseguem ver o livro de vocês aí, né? No slide, ou na tela. É a resolução problema, da situação problema do livro lá, tá bem explicadinho aí, a mesma coisa, só recortei e colei. E aí eu lanço um desafio para vocês analisarem as formas que foram colocadas e tentar resolver essas 3 questões aqui, ó. Tá? Para a próxima aula. Na próxima aula eu explico elas, explico novamente se for necessário essas questões, e tiro algumas dúvidas relacionadas ao tema da prova, que é a unidade 1 e 2, né? E aí qualquer problema, qualquer solicitação, a gente troca uma ideia. Vai ter as fórmulas lá da umidade também, que nós tratamos na aula anterior, ok? Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição aqui, tá? Da minha parte era isso. Espero ter alcançado o objetivo aí. Ô Paulo, boa noite, é o Ander. Bom, Ander. Fala para nós aí, como é que vai ser as provas de novo? Eu peguei pela metade a conversa. Não tem quando vocês fazem as atividades lá no portal, que tem as alternativas, você marca a alternativa lá, você tem lá no portal, às vezes você tem 2 chances para fazer. Aí você faz, pede para mandar, daí manda a atividade, daí fala que você errou, acertou 3,33%, e aí você tem a chance de fazer de novo para acertar a questão. As avaliações vão ser igualzinho aquele formato lá, só que vocês vão ter só uma chance para fazer. Então clicou, marcou, mandou enviar, inclusive já vai sair com a nota lá para gente. Nós vamos montar tudo lá pelo AVA. Ok, que dia que vai ser a prova? Dia 22/4. Sem ser na quarta-feira da semana que vem, na outra. Tá? As quartas da semana que vem eu faço uma revisão. Certo. Obrigado. Beleza? Aí, pessoal, não sei se tem alguém aí participando da aula que ainda não está com horário confirmado, que não tem acesso ao portal. Quem não tem acesso ao portal não consegue fazer a prova, ok? Só faz quem tem acesso ao portal, inclusive em função do embaralhamento das questões e tudo mais lá, vocês vão ter cada prova, é óbvio que as provas vão ter questões semelhantes aí, mas talvez na hora de conversar com o colega aí tem que tomar um pouco de cuidado, que a 1 do seu colega talvez não é a sua 1, tá? Não estou sendo um dedo duro das questões não, porque vocês vão descobrir isso o mais rápido possível, mas
tomar um pouco de cuidado aí. Óbvio que vocês vão estar em casa, vão estar fazendo, mas tem que estar atento aí, porque a prova vai entrar, a disponibilidade da prova vai entrar às 7 horas da noite, tá? E às 9h30, 10 horas da noite, no mais tardar aí, para o pessoal terminar. Depois disso, a gente já avalia as notas e essas provas já não vão estar disponíveis mais, vocês não vão conseguir realizar mais. Beleza? Por isso é só no dia mesmo. Igual como se fosse uma prova presencial. Menos ler a questão, né, professor? É o quê? Tem que menos ler a questão, né? É importante, né? Tranquilo, moçada? Alguma dúvida? Se precisar de alguma coisa, estou por aqui ainda. Tá bom já, professor. Vou assistir a live da Marília Mendonça. Beleza, Acabou, valeu, um abraço. Acabou, era só Falou, isso tchau. por hoje. Valeu. Tá, obrigada. Nada. Valeu, professor. Tchau, Boa noite. obrigado. Boa noite. Falou. Tchau. Boa noite. Falou, professor. Boa noite. Valeu, Léo. Até mais. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Jenny. Boa noite. Beleza, pessoal? Alisson, Ander, Gelson, Vitória, alguma dúvida? Precisa de mais alguma coisa? Tranquilo, boa noite. Falou, Ander. Até mais. Boa noite. Vitória, Alisson, Gelson. Não, vou sair aqui já, tá? Até mais, pessoal. Obrigado.